ver bebês chegando ao mundo. Não só ver, mas também ajudar nesse momento tão importante. Essa é uma rotina das mais comuns na vida de Érica de Paula. Ela é doula, uma profissional treinada para auxiliar as grávidas antes, durante e depois do parto. São mais de 10 anos de experiência no assunto. Érica é defensora do parto humanizado. Leva o assunto tão a sério que é coautora do filme O Renascimento do Parto. O documentário apresenta relatos de violência obstétrica, aponta e critica indicações inadequadas e excessivas de cesarianas e sugere o retorno a um parto menos invasivo, como se fazia antigamente. Érica é mãe de Pedro, de apenas 5 meses, e recebeu o bebê no colo de um parto humanizado. Ela comemora a experiência e diz que foi muito forte e marcante. Além de doula, é também psicóloga, educadora perinatal e acupunturista. Na nossa conversa, fala das impressões sobre o parto no Brasil, o trabalho da doula e o acesso ao parto humanizado. Érica, muito obrigada por receber a gente aqui para esse bate-papo. Bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Érica, o parto ultimamente tem sido um assunto muito mais frequente, né? Quando você vê alguém grávida, uma das perguntas que se faz logo de cara é: parto normal ou cesárea? É uma preocupação que eu acho que está cada vez mais frequente. Por que aumentou esse assunto, está cada vez mais presente? Aumentou a preocupação com esse tipo de assunto, com o parto, com a forma como o neném vem ao mundo? Mudou alguma coisa na sociedade? Bom, eu acho que na época das nossas avós, por exemplo, não se tinha escolha. O parto obrigatoriamente era normal, né? Porque a cesárea ela é uma opção, uma técnica recente, né? Se for ver na linha da humanidade, é uma opção bastante recente que a gente tem, né? Já na época da minha mãe, a regra passou a ser a cesárea, né? Aí na nossa época até agora, a cesárea vem crescendo bastante como via de parto mais comum. A via de parto mais segura, vista como mais segura pela sociedade, pelo menos aqui no Brasil e em países em desenvolvimento ainda, passou a ser cesariana. Então, quem optava pelo parto normal já era visto como maluca, né? Assim, por que você vai optar por sentir mais dor para ter seu filho se a gente tem aqui uma técnica segura e cheia de tecnologia? Então, a gente está agora num terceiro momento onde existem as duas opções e a mulher ela pode escolher qual que ela quer, né? Ela pode pesquisar a fundo as vantagens e desvantagens de cada um e fazer essa escolha. Então, eu acho que com o advento das redes sociais, principalmente, isso se tornou mais forte, né? É como se fosse uma volta do parto normal, é isso? Exatamente, né? Tanto que o nome que eu escolhi para o documentário que eu produzi foi O Renascimento do Parto por isso. Né, porque a gente precisou resgatar um pouco, peraí, o índice de cesárea está crescendo, né, vertiginosamente no Brasil, passou dos 50%, passou a ser o modo mais comum de dar à luz. E o que está acontecendo? Que as mulheres elas estão perdendo a capacidade de parir ou elas estão perdendo a opção de escolha? Mas esse retorno da discussão em torno do parto normal, você falou aí de redes sociais, mas tem alguma coisa por trás mais forte que faz agora a mulher pensar em suas escolhas? O que está por trás desse movimento que faz a mulher repensar essa atitude na hora de ter o filho? Essa discussão ela tem sido muito ampliada nos últimos tempos, né? Por vários motivos. Então, assim, as redes sociais fizeram com que as mulheres que pensam parecido pudessem se unir, né, pelo mundo todo, em grupos muito fortes que hoje existem em todas as redes sociais. Eu acho que o filme que eu produzi contribuiu para uma ampliação dessa discussão aqui no Brasil. Daqui a pouquinho. Foi uma gotinha de gasolina, assim, né, que ajudou a inflamar esse movimento que já estava muito forte, assim, já estava crescendo, e aí ampliou muito a discussão. O índice de cesárea chegou a um ponto que foi necessária uma intervenção das políticas públicas, porque isso é uma questão de saúde pública. Então isso envolve questões financeiras, envolve uma taxa de mortalidade materna e neonatal que se torna muito maior a partir do momento que a cesariana cresce muito. Isso se torna um problema para os planos de saúde, então a própria Agência Nacional de Saúde precisou intervir, o Conselho Federal de Medicina precisou intervir, a situação chegou num ponto que precisou existir iniciativas de todos os lados para ver se revertia isso, né? Porque existem consequências para
para essa banalização. Da cesárea, quando ela chegou de uma forma muito importante, inclusive como uma opção até para salvar vidas em casos extremos, né, de nascimentos complicados. E aí, num determinado momento, agora ela, digamos assim, está fora de moda ou está estigmatizada. O que aconteceu com a cesárea ao longo do tempo? Ela chega como uma cirurgia importante, como uma ferramenta importante, mas ao longo do tempo agora, por exemplo, ela está fora de moda, está estigmatizada. O que aconteceu com ela para mudar tanto assim, essa percepção e essa visão da cesárea? Infelizmente, ela ainda não está fora de moda porque ainda é o meio mais comum de se nascer no Brasil. Né? A gente tem hoje, em índices globais, uma taxa maior do que 50% de cesariana e na iniciativa privada, né, nos hospitais particulares, uma taxa que vai de 80%, às vezes até quase 100% de cesariana. Então, em termos de moda, né, moda sendo aquilo que é o mais comum, a cesariana ainda está na moda. Ainda se faz muito. E a gente brinca muito que agora essa modinha de parto normal, assim, não é a modinha, é o jeito de nascer desde que o mundo é mundo, né? O jeito que existe, que as mulheres ao longo desses milênios todos deram à luz dessa maneira. Então não está na moda agora, deveria estar, né? Mas o que está acontecendo é que a cesariana ela deveria ser vista dessa maneira, como uma técnica que salva vidas, uma cirurgia importantíssima, que em muitos casos, em até 15% dos casos, como preconiza a Organização Mundial de Saúde, ela é extremamente necessária realmente para salvar vidas, mas passou a ser vista como o modo mais seguro de dar à luz, sendo que não é, né? A gente tem todos os estudos que mostram que ela não é definitivamente o modo mais seguro, pelo contrário, ela é uma cirurgia de médio grande porte que tem todos os riscos de uma cirurgia, né? Para ser feita de forma banal, de forma eletiva. Então ninguém chega no hospital e fala assim, tira meu apêndice aqui, por favor. E aí o médico fala, mas por quê? Você está com algum problema no apêndice? Não, é porque eu quero tirar. Então, assim, a cesariana é a mesma coisa, assim, não deveria ser, teoricamente, uma cirurgia tão banal a ponto de você falar, não, eu quero extrair meu bebê aqui por uma cirurgia, mas por quê? Porque eu quero. Né? Mas aí entra toda a questão de direitos sexuais e reprodutivos. Eu sou uma ativista pelo parto normal que acredita que a mulher tem que ter o direito de escolher, inclusive, uma cesariana. Mas ela tem que ter, primeiro, sido muito bem informada. A cesariana cresce em números ao longo do tempo, por quê? Porque a mulher não quer mais sentir dor? Exatamente por que ela cresceu? Não é por pedido materno. Né? Assim, embora às vezes a gente tenha a impressão de que mais mulheres estão optando pela cesariana, existem estudos que mostram que até 80% das mulheres no início do pré-natal querem parto normal. E aí elas vão mudando de ideia ao longo do pré-natal e mesmo aquelas que não mudam de ideia ao longo do pré-natal não conseguem porque o sistema obstétrico acaba criando uma barreira que leva ela para um desfecho que ela não queria. Né? Então, assim, é multifatorial. A gente tem trocentas causas, né, que podem justificar por esse índice de cesariana. Então, desde a logística dentro do hospital, porque acaba que o parto ele é feito no bloco cirúrgico, então existe toda uma organização daquele bloco cirúrgico e aí um parto normal chega desorganizando tudo aquilo, porque não tem hora para acabar, não tem hora para começar, você não sabe exatamente o que vai acontecer, se a mulher vai ocupar aquele espaço ali por 30 horas ou por 30 minutos, então a logística hospitalar não colabora para isso. Os profissionais, os médicos, né, acabam optando com mais frequência pela cesariana e às vezes com indicações que não são reais, porque de fato eles são muito mal remunerados pelo plano de saúde por essa disponibilidade que ele tem que ter, né? Porque não é só o momento do parto. Se o parto dura 12 horas, o médico, ele, independente disso, ele está disponível para o início daquele trabalho de parto durante 5 semanas, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não se paga por essa disponibilidade. Já a cesariana marcada, não. Ele sabe que é aquela meia hora que ele vai estar ali fazendo a cirurgia e pronto. Então isso acaba fazendo com que os médicos tenham uma preferência mesmo por operar. E quais são os riscos da cesárea? Quando se quer conscientizar uma mulher em relação às opções dela, é preciso falar disso, né? Uma cesárea, quando ela não é necessária, né, ela tem o risco inerente a qualquer cirurgia, então complicações anestésicas, maior chance de infecção, maior chance de hemorragia e tem as complicações que podem acontecer numa segunda gestação. Então, uma aderência na cicatriz da cesariana, uma implantação incorreta da placenta, você
tem o risco para o bebê, né, de que você não espere o momento ideal, que ele sinaliza que ele está pronto para nascer através do trabalho de parto. Então pode ser um bebê que nasce com uma prematuridade tardia, ele nasce imaturo ainda, né, às vezes com as funções respiratórias que ainda não estão muito bem. O bebê ele é dificultada a parte da amamentação, porque na cesariana a mulher está sob efeito de analgesia, então, e tem que ficar deitada um tempo, fica mais difícil para ela amamentar, embora seja incentivado que ela faça isso, é mais difícil. Então, tem toda uma consequência, tanto para a mãe quanto para o bebê. Está associada a problemas respiratórios do bebê no futuro, maior chance de alergia, asma, entre outras vantagens do parto normal que protegem esse bebê. Então, a gente sabe hoje que a passagem do bebê pelo canal de parto está associada a um microbioma desse bebê, do intestino do bebê mais saudável no futuro, que protege ele de obesidade, doenças autoimunes, desenvolvimento de asma, melhora a imunidade de forma geral, dentre outras várias coisas. E quando a mulher, mesmo sabendo de todos esses riscos, ela opta por uma cesárea, sem uma necessidade, você chega a conversar com as que você orienta, e o que você acha dessa atitude, dessa decisão? Eu sou pró-direito de escolha, né? Mas eu acho que é muito difícil que uma mulher, sendo completamente, plenamente orientada das opções que ela tem, ela ainda assim opte por uma cesariana. Existem essas mulheres, mas elas são minoria. Então, o que acontece muito é a mulher optar por uma cesariana por medo, não porque ela quer passar pela cirurgia, mas porque ela tem medo de sofrer uma violência obstétrica, por exemplo, né? Porque ela ficou impressionada com os relatos que ela escutou de partos normais muito ruins, de uma assistência muito ruim, e aí para evitar isso ela opta pela cesariana. Mas quando a mulher ela sabe que ela tem opção, por exemplo, de ter uma assistência humanizada, é muito difícil que ainda assim ela opte pela cesariana. Você falou em violência obstétrica, o que seria exatamente essa violência obstétrica? São práticas que podem ser feitas desde a admissão hospitalar, ou pela equipe de enfermagem, ou pela equipe médica, ou enfim, ali no momento do nascimento, que violem o direito dessa mulher de alguma maneira, seja emocionalmente, seja fisicamente falando. Então, assim, você fazer uma violência verbal, de dizer na hora de fazer você não gritou, de zombar da mulher que está com dor e falar daqui 2 anos você está aqui de novo, de você fazer procedimentos no corpo dessa mulher que ela não autorizou. Como por exemplo? Episiotomia, aquele corte no períneo. A episiotomia em si, toda episiotomia é violência obstétrica? Não, assim, no meu ver até mas existem talvez algumas indicaçõezinhas que poderiam ser consentidas pela mulher e aí ser feito, mas isso é minoria, né? Você colocar um hormônio para ocitocina, por exemplo, para acelerar esse trabalho de parto sem necessidade. Meu parto, por exemplo, ele teve ocitocina, mas teve necessidade. Ele não deixou de ser humanizado por isso, mas eu consenti, né? Tinha uma indicação, mas a maioria das mulheres aquilo é feito por conveniência do profissional, porque eles querem acelerar o trabalho de parto. Para ser mais rápido. Exatamente. Liberados mais então, rápido. Assim, negar à mulher o direito dela ter analgesia se ela solicitar, isso é uma violência obstétrica. Então, qualquer procedimento que seja feito sem o consentimento da mulher e sem necessidade. É uma violência obstétrica. A gente vai continuar falando sobre esse assunto depois do intervalo, que a gente vai falar ainda do filme que você fez, O Renascimento do Parto. A gente volta daqui a pouco com mais conversa com Érica de Paula. O Impressões está de volta com a nossa convidada Érica de Paula. Ela é doula, ela é educadora perinatal, é psicóloga, é acupunturista e também fez um filme, O Renascimento do Parto. No bloco anterior, a gente estava falando de violência obstétrica e você comentou que foi a violência obstétrica que acabou levando para esse trabalho sobre o filme, né, O Renascimento do Parto. Eu queria que você comentasse com a gente. Isso, eu trabalhava com gestantes já como acupunturista e iniciando meu trabalho como doula, e percebi o nível de desinformação que existe a respeito desse assunto, né, do parto. Mesmo em mulheres que têm um bom nível socioeconômico, a gente via a quantidade de mitos que envolvem esse assunto e aquilo me incomodava muito,
Comecei a fazer grupos de gestantes presenciais toda semana para desenvolver temas, mas pensei, isso atinge muito pouca gente, né, ao mesmo tempo. E eu queria alguma coisa de um impacto maior. Foi então que surgiu a ideia do documentário. Então, 3 sócios, né, eu, o Eduardo, que foi o diretor, e o Rafael, que foi o diretor de fotografia, fizemos o trabalho de uma multidão ali. Nós 3 fizemos o filme todo praticamente, para tentar levar um pouco de informação a nível nacional sobre esse assunto. Eu tinha informação aqui sobre crowdfunding, que vocês são recordistas, né? E conseguiram captar alguma ajuda na internet. Quer dizer, então é uma causa que as pessoas abraçaram. Foi. Quando a gente lançou o promocional do filme, a gente inflamou muito o movimento ali, que ficou aguardando ansioso pelo filme completo. O filme já estava pronto, né? Na verdade, esse financiamento coletivo ele foi para a gente conseguir botar o filme no cinema. E aí, para fazer os ajustes finais, a gente conseguiu, graças a Deus. Como é que foi o retorno do público? Maravilhoso. Foi um dos documentários de maior bilheteria nacional naquele ano. A venda de DVDs também foi muito legal, foi muito importante. A gente conseguiu colocar o filme em muitos festivais nacionais e internacionais. A TV aberta, TV fechada, hoje está disponível na Netflix, então teve um alcance bem bacana. E a gente estava falando que o filme trata de parto humanizado. Eu preciso que você me dê mais detalhes, explica melhor para a gente o que é esse parto humanizado, qual é a diferença para parto normal. O que é exatamente que as mulheres precisam saber? Parto normal significa que a via de nascimento foi uma via baixa, foi vaginal, né? O parto natural, ele significa que esse parto normal não teve nenhuma intervenção, ele ocorreu de forma fisiológica. E já o parto humanizado, ele realmente permeia, né, tudo isso. É um parto que pode ser natural ou não, mas caso existam intervenções, essas intervenções foram necessárias, elas tiveram uma boa indicação. Então, o parto humanizado é aquele que a mulher, em primeiro lugar, ela é a protagonista desse evento. Ela tem direito de escolha, ela escolhe quem são os acompanhantes que ela vai levar, se ela vai se alimentar ou não, ela pode comer o que ela quiser. Ela tem direito de escolher a música que vai tocar, a iluminação, controlar a temperatura, amamentar na primeira hora de vida, decidir se ela aceita ou não alguma intervenção que não coloque em risco também, claro, nem ela nem o bebê. Então é tudo conversado, consentido com a equipe. Agora isso assim, uma questão que surge é a questão financeira, né? Por isso eu pergunto se isso realmente é uma oportunidade para todo mundo, o parto humanizado, porque a gente vê uma realidade de que eu tenho amigas que passaram por isso. Quanto é vai lá, R$5.000, R$6.000 para fazer esse tipo de parto? Nem todo mundo tem esse dinheiro, né? Então eu te pergunto, é para todo mundo esse tipo de parto? É para todo mundo no sentido de que você não precisa de estrutura física, você não precisa obrigatoriamente de uma banheira, de uma sala toda equipada. O parto humanizado ele diz respeito à assistência. Se você tiver um profissional comprometido a prestar uma assistência baseada em evidência científica e com boa vontade de realizar os desejos daquela mulher, ele vai ser humanizado. Então, um parto que às vezes acontece no saguão do hospital, no banheiro do hospital, porque não deu tempo de chegar na sala, um parto que aconteceu no carro. Quando ela se programa para isso, ela tem essa oportunidade também? Sem ser nesse susto? Hoje em dia, para você ter uma garantia de um parto humanizado, normalmente vai ser necessário uma equipe particular. Mas existem iniciativas hoje, tanto do governo quanto do setor privado, né, para que a mulher tenha esse direito garantido. Então, a gente tem projetos de lei, já existe a lei da doula em vários estados, né, então, assim, que garante à mulher não só o direito ao acompanhante, que isso também já é lei há muito tempo, mas o direito de levar uma doula, que melhora bastante a assistência humanizada desse parto. Tem a iniciativa chamada Parto Adequado, que a Agência Nacional de Saúde lançou, que fez com que muitos hospitais, né, aderissem a essa ideia e melhorassem os índices de parto normal e de humanização da assistência. Então está crescendo, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Vai ter uma hora que o plano de saúde vai cobrir, você acha? Esse parto? Porque enquanto tiver essa concorrência com o plano de saúde, parece até uma concorrência desleal, financeiramente falando, para a mulher optar. Olha, na verdade existem alternativas. O plano de saúde ele paga a estrutura hospitalar. Muitos hospitais têm a estrutura para parto humanizado e isso vai estar coberto pelo plano. Talvez ele não pague a equipe que trabalha sob o paradigma humanizado, mas muitas vezes ele dá o reembolso. Se você paga particular, ele te reembolsa. Existem um ou outro profissional que trabalha com plano de saúde que faz essa assistência humanizada. Então, assim, hoje é mais fácil
a gente vê a realidade local, conversar com as doulas locais para ver esse caminho das pedras. Muitas vezes a gente consegue. A doula é uma profissional que trabalha no parto humanizado. Queria que você explicasse o que ela faz exatamente e se tem muita doula aí espalhada pelo Brasil. Tem crescido bastante a procura, né, a demanda pela doula e assim estão se formando muitas doulas agora para conseguir atender essa demanda. A doula ela é uma profissional que não tem responsabilidade técnica pelo parto. Então ela está ali para dar um suporte emocional, informacional e físico mesmo, né? A doula bota a mão na massa, ela está ali para ajudar no alívio não farmacológico de dor, fazer uma massagem, sugerir uma posição que ajude na descida do bebê, uma visualização que ajude no controle de dor, pegar uma água. Ela está preocupada com como é que está o emocional da gestante naquela hora, se ela está com frio, se ela está com fome, se ela está com medo, diferente da equipe médica que tem uma responsabilidade técnica sobre aquele parto. A doula não tem. A doula não é parteira, por exemplo, né? Não é parteira. A parteira, sim, tem uma responsabilidade técnica. Exatamente. A gente ainda tem muita parteira no Brasil? Hoje, quando a gente fala parteira, existem as parteiras tradicionais que estão normalmente nas cidades de interior, né, assistindo aqueles partos onde não existe, onde o médico não chega, e que é uma modalidade de parteria, né, de partejar. E tem as parteiras urbanas, que são as enfermeiras, obstetras ou obstetrizes formadas na faculdade que são legalmente habilitadas a atender parto de baixo risco. Então, depende de que tipo de parteira que a gente está falando. É fácil de achar uma doula? A gente estava falando, eu te interrompi, está fácil de achar no Brasil? Em grandes capitais é muito fácil, né? E nas cidades de interior é provável que existam cidades que não tenham doulas ainda, né? Ou que não seja comum que os médicos aceitem trabalhar com doulas, mas está cada vez mais fácil. Mesmo a gente falando de parto humanizado, falando dessa equipe médica, né? Muita mulher foge do parto por alguns relatos que elas ouvem. Por exemplo, que a mulher tentou o parto humanizado e acabou indo para a cesárea, então ela acabou fazendo 2 partos. Existe ainda muito esses relatos que acabam afastando as mulheres. O que dizer para essas mulheres? Inclusive tem gente que diz, meu bebê estava em sofrimento, nasceu roxinho. Então são várias histórias que ainda levam a mulher para uma cesárea e deixam a dúvida se realmente o parto humanizado é a melhor opção. O que você pode dizer para essas mulheres? Primeiro, assim, o segredo para você lidar com esse medo do parto normal é a informação, é você se desfazer dos mitos que envolvem esse tema, que são muitos. O bebê roxinho, por exemplo, é um deles, né? Porque o ambiente intrauterino ele tem uma baixa saturação de oxigênio, menor do que aqui fora, então todos os bebês nascem roxinhos. E aí aquele Apgar, né, o teste que o bebê nasce, ele serve para você avaliar no 5º minuto de vida, entre outras coisas, a cor do bebê. Mas até então, se ele estiver roxinho, é normal. Isso é mais um dos mitos, né, que é disseminado. Mas, por exemplo, se a mulher passa por um trabalho de parto e no final ela tem uma cesariana, uma coisa que eu costumo trabalhar muito com as grávidas que eu já acompanhei como doula quando isso acontece, é que as vantagens do parto normal, elas não estão apenas no bebê nascer pela vagina, né? As vantagens começam pelo trabalho de parto, começa por você permitir que o bebê escolha a data que ele está preparado para nascer, então essa vantagem ela já teve. As contrações, os hormônios envolvidos nas contrações que favorecem o vínculo com o bebê, que favorecem a amamentação, isso ela já teve, independente se no final ela precisou de uma cesariana. Às vezes um parto, uma cesárea que acontece já no período expulsivo, o bebê estava no canal de parto, ele teve contato com as bactérias da mãe, que é uma das grandes vantagens hoje do parto normal. Mesmo que no final ele nasça por uma cesariana, a amamentação vai ser mais fácil se ela entrou em trabalho de parto. Então, assim, para quem fala, poxa, passei por tudo aquilo para no final ter uma cesariana, mas você teve todas as vantagens de tudo aquilo também, né? A gente tem que tentar mudar o olhar sobre isso. E o que a gente pode fazer no Brasil para incentivar mais esse tipo de parto? Já você falou aí de algumas iniciativas do governo, mas parece que precisa disseminar mais, né? Eu acredito muito que a mudança vai vir a partir das mulheres, como já tem vindo, né? Então, assim, quando o usuário, a usuária, que no caso é a gestante, a parturiente, colocar realmente a pressão nisso, de que é isso que ela quer, e buscar equipes, e sair de um médico, mudar de um médico e ir para outro médico, buscar um hospital, ir na ouvidoria reclamar que ela sofreu violência obstétrica, ir no Ministério Público, essa mudança ela vai vir pelas mulheres, a coisa começa a acontecer, porque é uma lei de mercado, né? Quanto mais o consumidor buscar, mais o mercado vai ter que se adequar. Você falou aí de novo em violência obstétrica, a gente tem algum dado, alguma estatística que comprove essa violência obstétrica que a mulher sofre durante o parto?
Tem a pesquisa da Fundação Perseu Abramo que fala que 1/4, né, 25% das mulheres no Brasil se percebe vítima de violência obstétrica. Isso já seria um número muito grande e quando a gente para pensar que muitas dessas mulheres sofrem violência obstétrica sem sequer saber que aquilo era uma violência obstétrica, esse número ele é muito maior. Né? Tem a violência que está muito institucionalizada, que ela pensa, o médico fez aquele piquezinho, ou botou o sorinho em mim, mas todo mundo passa por isso, então isso é normal, né? Quando na verdade isso seria violência obstétrica dependendo do contexto. Então esse é um número muito maior. Né? É preciso se informar para saber se está sofrendo uma violência. Sim, é por isso que a gente hoje incentiva muito o plano de parto, que é a gestante fazer por escrito, né? Quais são o checklist do parto, o que ela quer, os desejos dela, não é que ela vá dar ordem para o médico, né? Claro que tudo isso dentro de um limite de segurança das decisões médicas. É isso que eu ia falar, porque às vezes o desejo, ela não tem conhecimento da causa. Como é que esse limite do desejo para não atrapalhar no parto? Existem coisas que de qualquer maneira ela não vai ter controle, né? Assim, a decisão pela via de parto, por exemplo, né? Quem vai decidir é o médico ali, mas tudo em consentimento, num diálogo com a paciente, isso é a parte mais importante. Mas ela consegue controlar, por exemplo, como a gente falou, os acompanhantes que ela quer que estejam com ela, a determinada intervenção que ela não admite de jeito nenhum, ela pode falar, não quero episiotomia de jeito nenhum, né? Eu prefiro que tenha uma laceração espontânea do que sofrer uma episiotomia, não é nada que vai colocar ela em risco. Dentre outras coisas, é possível sim escolher. Então, fazer o plano de parto pressupõe então que ela esteja bem informada para isso, né? Pra sim, esse plano de parto ele vai ser discutido com a equipe médica. Também não é uma coisa que ela vai chegar e falar, tá aqui meu plano de parto, você vai ter que respeitar isso, né? A ideia é que o plano de parto seja discutido durante o pré-natal, ponto por ponto, para que se o médico dela falar assim, eu não trabalho dessa forma, ela tem inclusive a oportunidade de trocar de médico. Certo. Um assunto que não acaba mais, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou e a gente agradece imensamente sua participação aqui. Quer deixar algum recado aí para as mamães aí que estão esperando bebês e vão ter que fazer um parto futuramente? Se informem bastante, aproveitem que hoje a informação está disponível para qualquer pessoa, não apenas artigos científicos, que às vezes é mais difícil a gente ir atrás, saber o que é confiável, o que não é, o que é atualizado, né? Mas existe hoje uma rede muito grande de profissionais dispostos a oferecer esse tipo de informação gratuita. Então, muitos grupos presenciais, grupos de gestantes, conversem com as doulas da cidade, porque as doulas sempre sabem esse caminho das pedras. Mesmo que não tenha uma opção pelo plano ou pelo SUS, a gente sempre tem alguns truquezinhos para ajudar aí nesse processo. Certo, Érica, obrigada pela sua participação aqui com a gente.